Desde que conheceu Masato Akumi, uma garota que achava que não queria encontrar o cara que ela iria se apaixonar, teve a sorte de encontrá-lo justo no primeiro dia no campus. E notando que ele provavelmente era o único cara gentil e atencioso com as garotas, naquele mundo, um amor à primeira vista tinha sido iminente. Só que com isso, um problema havia surgido, que eram as outras garotas do campus. Porque se elas conhecessem ele, com certeza logo de cara, elas iriam dar em cima do Masato. E durante o capítulo 2, a coisa ficou clara sobre a Akumi. Ela é uma ciumenta compulsiva em seus relacionamentos, nem suportando a ideia de, no caso, ver o Masato com outra garota. E mesmo com esse defeito, ela iria fazer de tudo para se tornar a namorada dele no futuro. Só que o que ela não contava era que o Masato conhecia outra garota fora do campus. E que tivemos uma breve aparição dela no final do capítulo, já mostrando ter algum tipo de interesse pelo Masato, onde eu nem posso imaginar a cara que a Akumi vai fazer depois que souber disso. E pois então, vamos voltar a acompanhar hoje como anda a nova vida do Masato neste novo mundo similar ao antigo, mas que tem uma peculiaridade bem comum, onde são as garotas que se declaram para os homens, nesse sekai de romance chamado Danshi no Sekai Demo Futsuni. Então continue aqui comigo e fique por dentro de tudo que continua rolando nessa curiosa história de volta aqui. Agora sim, oi pessoal, eu aqui novamente e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Bem pessoal, estamos de volta aqui para continuar falando sobre esse Sekai que é deveras interessante. Com esse enredo na parte é que são as garotas que se confessam para os homens. Já imaginam isso? Eu já falei isso antes, mas devo ressaltar mais uma vez que essa troca de papéis de ações de cada gênero é sensacional. Onde também a história não se prendeu só na faculdade em desenrolar um enredo, mas também abrir espaço para que qualquer tipo de garota, no caso estando no campus, no ensino médio ou já seja independente, consiga se aproximar do protagonista. E isso ficou bem claro a partir daqui na história. Porque como vimos no final do capítulo 2, agora sabemos mais sobre a verdadeira personalidade da Akumi, que diga-se de passagem não é das melhores, com todo aquele ciúme, mas que acabou casando perfeitamente com a chegada dessa garota, que vimos sendo bem amigável com Masato, enquanto os dois jogavam juntos. E longe da agitação da faculdade, o Masato gosta de jogar basquete nas sextas-feiras, antes do início do seu trabalho de meio período. E aquela quadra o agradava muito por ter poucas pessoas nos finais de semana. O Masato é um cara que gosta de esportes, mas aquele novo mundo ele não podia praticá-los como antes. E a Akumi era um dos motivos. Ela alertou para que ele não entrasse em nenhum clube e que ela fizesse parte. Então a única coisa que ele poderia fazer era se exercitar sozinho, mas nós sabemos qual é o verdadeiro objetivo dela, e não querer ele perto de outras garotas. Mas só que ele não estava sozinho. E foi então que uma garota fofa apareceu toda confiante, desafiando ele para uma partida valendo aquele lugar de treino. A tal garota estava bastante animada e ela se chamava Maeda Yuka, uma estudante do ensino médio que ele havia conhecido há pouco tempo ali, naquele lugar que era perfeito na opinião do Masato para poder treinar basquete. Mas pelo que parecia, a Yuka estava treinando ali antes dele aparecer, e na primeira vez que os dois se encontraram, ele a deixou treinar sozinha. E de alguma maneira ela ficou com a ideia de conseguir ficar com aquele lugar depois que ela conseguisse vencer o Masato em uma partida, onde então por isso ela o desafiou para mais um novo jogo. E durante esse tempo que os dois estão ali jogando juntos, eles meio que começaram a ficar mais próximos. E antes que ele percebesse, ela deixou de ser apenas uma garota a qual ele jogava às vezes, várias partidas, para decidir quem iria ficar naquele lugar para treinar. E que por sinal, o Masato só consegue vencer ela por ter a vantagem de ser mais alto, porque ela era uma garota muito habilidosa, então, muito provavelmente, quando ela crescer e seu corpo se desenvolver mais, ela definitivamente irá vencer em uma partida. E o jogo dos dois então começou com a Maeda com a bola. E ao ela se aproximar, ela aplica um crossover, que ele conseguiu prever, mas essa era apenas o plano dela, para logo em seguida aplicar uma finta. E após passá-lo, parecia que ela iria conseguir marcar um ponto, mas foi então que ela tropeçou no próprio pé e iria cair de cara no chão, mas por sorte o Masato conseguiu segurá-la, só que de um jeito não muito convencional, com ela ficando em cima dele. E após perceber que a situação parecia um pouco constrangedora, ele então pretendia se levantar, mas antes disso a Yuka não conseguiu suportar aquela situação e acabou desmaiando ali mesmo. Mas antes de continuarmos, agora para entender melhor como os dois se conheceram, vamos voltar um mês antes,
onde a Yuka estava com duas amigas do time de basquete e o assunto das duas era sobre arranjar um namorado, onde uma delas até contou que havia se declarado para um garoto e que havia conseguido um sim dele. E foi aí que a conversa foi direto para a Yuka, com elas perguntando se ela ainda não tinha se declarado para ninguém. E a desculpa dela era porque ela não gostava de nenhum garoto em particular, porque ela ainda os achava caras imaturos. E por conta da Yuka ser um pouco alta, os garotos acham que isso é um aspecto que a deixa menos atraente, na opinião deles. E era por pensar assim que a Yuka era zoada. Eles decidiam o valor dela sem ao menos a conhecer, como se isso fosse algo normal, se questionando se isso não era errado, ou se era ela que era estranha em pensar em tudo isso. E o ponto de tudo era que a Yuka não consegue achar nenhum garoto de sua escola atraente, onde jogar basquete, na opinião dela, era muito mais divertido que tentar conquistar algum deles. Mas já as amigas dela pensavam diferente, porque o motivo delas terem entrado no time de basquete era para poder ficar perto dos garotos. Mas a Yuka deixou claro que só queria jogar basquete e não tinha mais nada em sua mente. Mas uma das amigas dela deixou no ar que a Yuka tem uma queda por assuntos mais voltados à relação, digamos, corpo a corpo, tendo até algumas coisas em casa, a deixando bem envergonhada, onde sim era óbvio que ela se interessa por homens. O caso era que o perfil que o homem que ela gosta não era o mesmo dos garotos da escola, então se ela encontrasse alguém que ela achasse legal, então aí, quem sabe, ela poderia se apaixonar. E eu e você já sabemos muito bem quem é. E depois das aulas, a Yuka estava indo para a quadra para treinar como sempre sozinha, mas foi então que ela viu que tinha alguém treinando sozinho além dela, algo até raro. Mas se esse era o caso, ela não viu problema em revezar com a tal pessoa, que ela viu que era um cara, algo até mais incomum em estar treinando ali sozinho, e óbvio que era o Masato. E eu vendo jogar, a Yuka ficou impressionada como ele era rápido, e não só isso. Os movimentos eram bem coordenados, sendo essa a primeira vez que ela presenciou um cara jogando de uma forma tão incrível. A Yuka ficou encantada pelo Masato, que logo a percebeu ali, o encarando. E já tá na cara que a Yuka está caidinha pelo Masato, que naquela ocasião explicou a ela que já tinha terminado o treino, então ela podia treinar ali à vontade. E meio que no impulso, a Yuka foi até perto dele, achando um cara bem gentil por ter cedido a quadra para ela. E percebendo que essa poderia ser a única vez que eles iriam se encontrar, a Yuka queria o contato do Masato e também jogar com ele, mas o medo tomou conta dela, achando que aquela aproximação muito óbvia com ele seria motivo que ele achasse estranha, onde ela preferiu deixar isso para lá. Enquanto observava indo embora de algum jeito, a Yuka conseguiu recuperar sua coragem para tentar, em outra oportunidade, falar com ele, onde ela acreditava que iria encontrá-lo de novo. E após alguns dias, depois da escola, ela foi no mesmo dia que tinham encontrado na primeira vez. E ao chegar lá, para seu alívio, ele estava lá treinando, como nos dias anteriores. Mas por algum motivo, ele estava diminuindo os dias que vinha para a quadra. Então se continuasse assim, talvez houvesse a possibilidade dela nunca mais vê-lo, sendo isso sua maior preocupação. Ainda mais agora que ela encontrou alguém do interesse dela, onde vemos como a Yuka está completamente apaixonada pelo Masato. Ela então entra na quadra, decidida, onde ele a reconhece sendo aquela garota de antes. Algo que até deixou surpresa, mas ao mesmo tempo feliz por não ter estragado esse momento, onde ela notou que precisava dizer algo para assim perder esse medo de nunca mais vê-lo. E ela então pediu para que ele jogasse uma partida com ela, só que na verdade isso não era o que ela queria dizer, mas por sorte ele aceitou numa boa e disse que até estava procurando alguém mesmo para poder jogar juntos. Mas ele deixou claro que não pretendia pegar leve com ela, e o mesmo deveria ser com ela, que estava ali nas nuvens por ter conseguido se aproximar dele, nem que fosse um pouco. Parecia até um sonho estar jogando basquete com ele, e pela primeira vez, fazer isso com alguém era divertido para ela, e ela queria que aquele momento durasse para sempre. E depois de várias partidas, não conseguindo derrotá-lo nenhuma vez, ela reconheceu que ele era realmente incrível no basquete, porque até hoje, ela nunca tinha perdido para nenhum garoto da mesma idade que ela. Não que esse fosse o caso aqui, né? E de alguma forma, isso a empolgou ainda mais para se tornar ainda mais melhor no basquete. E como ela estava ofegante, ele perguntou se ela queria água, mas ela respondeu que sempre trazia uma garrafa em sua bolsa, mas após olhar, ela viu que havia esquecido dessa vez. E foi então que o Masato ofereceu sua própria garrafa. E mesmo ela recusando de início, ela acabou aceitando, mas foi aí que ela notou que a garrafa de água estava aberta, e então isso só poderia significar uma coisa:
se ela bebesse a água seria um beijo indireto, e era óbvio que tinha que ter um clichê desses, né? Ela começou a se questionar dizendo que não deveria fazer aquilo porque ela poderia fazer algo estranho, e se visse algo assim, ele poderia não querer mais vê-la, mas o fato era que ela queria beber aquela água. E mesmo eufórica, ela tentou agir naturalmente e tentou beber, mas então ela lembrou de tudo de antes. E como a pressão havia sido tanta, ela acabou desmaiando e aí ficou completamente escancarado que ela está completamente na dele. Onde ela até disse algumas coisas bem ousadas em ter gostado de ter conseguido ficar em cima dele daquele jeito. E então, voltamos no momento em que ela havia acordado após ter desmaiado, depois ele ter conseguido salvá-la de ter caído no chão. E já o Masato estava aliviado em ver que ela parecia bem, e após ela agradecer, ela notou que esse encontro que ela tanto aguardava, ela viu arruinado, por ter agido de uma forma tão esquisita de novo. E se desculpou por ter causado problemas para ele, mas o Masato, gentil como sempre, não viu problema nenhum nisso. E como já estava ficando tarde, ele achou melhor encerrar o treino por hoje. E mesmo que tivesse conseguido passar um bom tempo com ele, Ayuka acredita que havia estragado tudo depois disso que aconteceu. Mas ele então a tranquilizou dizendo que iria voltar na próxima semana. E tentou animar dizendo que ela tentasse pegar aquele lugar novamente na próxima, com ela toda corada com ele tão perto dela. Mas antes de ir, o Masato explicou que iria emprestar uma toalha dele para que ela pudesse secar. E ele explicou que ela não precisava se preocupar, porque a toalha estava lavada e ele tinha outra separada para ele. E antes de ir, ele tentou confortar dizendo que mesmo que ela não tivesse conseguido ir bem dessa vez, com a velocidade que ela demonstrou ao lado dessa habilidade que ela está desenvolvendo, logo ninguém será capaz de pará-la. E ele então só queria dizer que ela tivesse mais confiança em si mesma, porque ela está ficando cada vez melhor no basquete. Então ele também queria que ela se divertisse aproveitando isso. E após se despedir, ele falou que haveria na próxima. E ali agora sozinha refletindo, Ayuka percebeu que tudo o que ele havia dito era exatamente o que ela queria ouvir. E desde que ela conheceu ele, cada vez mais ela está percebendo como é maravilhoso gostar dele, onde é nítido que ela está completamente cativada por ele. E sentindo isso por alguém, até ela conseguiu compreender que estava apaixonada por ele, enquanto ela falou apenas, enquanto esfregava a toalha dele na cara, que ela era uma garota má. Bom, hoje em dia tem outro nome, né? Mas vamos deixar isso no ar. E como foi no final do capítulo 2, também podemos ver que o Masato já está trabalhando em seu emprego de meio período, onde ele parecia bem próximo de uma tal mulher que havia voltado novamente para vê-lo. Onde eu nem posso imaginar onde tudo isso vai parar. Encerrando assim o capítulo 3 do mangá Danshi no Sekai Demo Futsuni. Pessoal, eu digo uma coisa, a Komi ainda vai ter muita dor de cabeça nessa história, porque enquanto ela acha que o Masato não se relaciona com nenhuma garota além dela, só porque ele se dá bem com ela na faculdade, por ela estar sempre perto dele, ou vigiando, fora dela vemos como as coisas são diferentes. E eu gostei como a Yuka foi introduzida na história sendo uma aluna do ensino médio, onde isso mostrou que o Masato poderá se relacionar com qualquer mulher, independente de seus status sociais. Vimos em maneiras diferentes como a Komi e a Yuka se apaixonaram pelo Masato. Com a Komi, ela viu nele o cara que sabe tratar bem uma mulher e que consegue ser gentil em entender ela. E com a Yuka, ela viu nele um cara decidido e bem maduro com suas ações, o completo oposto dos garotos dela na escola e claro, por ele também ser muito gentil. E isso só melhorou as coisas porque, como sabemos, todos os garotos daquele mundo têm que ser conquistados pelas garotas. E por isso, eles se acham a última bolacha do pacote, sempre sendo prepotentes e ríspidos com as garotas. O total oposto do Masato, porque afinal de contas, ele veio de outro mundo. Onde eu estou muito curioso em qual cenário a próxima garota irá aparecer, que no caso, foi no trabalho de meio período dele, onde eu acredito que ela é uma cliente. Então eu também estou curioso em como isso vai se desenrolar com essa próxima mulher. E essa que acabamos de conferir foi a parte 3, com também o capítulo 3 do mangá. E eu estou preferindo trazer cada capítulo separado, porque eles, além de serem grandes, também retratam uma única garota, onde assim fica mais fácil de entender, já para tirar qualquer dúvida aí de qualquer um, ok? E como sempre, se quiser que eu continue trazendo essa história aqui, é simples. É só digitar nos comentários o número 4, ou também a sua opinião em como você acha que a história está indo até aqui. E o que você espera que seja bom que aconteça para incrementar ainda mais esse Isekai que está apenas dando seus primeiros passos. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo desse mais um resumo de tudo que aconteceu no terceiro capítulo desse Isekai que garante tentar revolucionar um pouco
esse gênero, com uma proposta tão incomum assim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você ainda não é inscrito aqui, é só apertar no botão de inscrever para assim vir fazer parte aqui de nossa comunidade. E novamente, muito obrigado por você ter ficado aqui até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui.